Olá, você já agradeceu por viver em um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza? Hã? Não agradeceu ainda não? Bom, é claro que nem tudo são flores por aqui. Nós temos inúmeros problemas sociais, políticos, econômicos, mas não podemos negar que fomos muito agraciados por não precisar enfrentar as catástrofes que assolam a humanidade em outros países. Nevascas, tornados, furacões, vulcões, tsunamis e terremotos são alguns exemplos de adversidades climáticas que não ocorrem ou acontecem com pouca frequência e baixa intensidade no Brasil, na verdade. As nações que precisam enfrentar esses desafios são obrigadas a estar alertas o tempo todo, pois o desencadeamento de um evento desses, em grandes proporções, pode ter consequências devastadoras. É sobre isso que iremos falar em nosso vídeo de hoje. Atualmente, os Estados Unidos vivem sob a iminência do colapso da falha de San Andreas, uma zona sismicamente ativa que está adormecida há muitos anos, mas que poderá sucumbir a qualquer momento, provocando um terremoto de proporções assustadoras. Não é à toa que este evento, mesmo sem ter acontecido, já é conhecido como Big One, ou o Grande, o Gigante. No entanto, especialistas descobriram uma região ainda mais perigosa, que tem potencial para gerar tremores muito maiores e mais destrutivos. Seus efeitos poderão ser sentidos nos Estados Unidos, Canadá e até no Japão, varrendo cidades inteiras, matando e ferindo milhões de pessoas e deixando bilhões de dólares em prejuízos materiais. A falha de San Andreas não chega nem perto de sua magnitude. Por isso, ele está sendo chamado de The Reality Big One, ou o realmente grande. Fique com a gente para conhecer um pouco mais sobre esse fenômeno, sobre como ele foi descoberto, quais são os verdadeiros riscos implicados a este evento e se ele pode ou não nos afetar aqui no Brasil. Bom, existem alguns fenômenos naturais, como tempestades e mudanças climáticas, que podem ser previstos com mais facilidade. Porém, infelizmente, esta não é a realidade dos terremotos. Apesar de todo o avanço tecnológico, atualmente só é possível prever tremores com alguns segundos ou poucos minutos de antecedência. A melhor estratégia para lidar com estes eventos é identificar as áreas onde eles podem acontecer com mais frequência e intensidade para se preparar com antecedência, reforçando as estruturas, repensando as construções, criando abrigos e investindo em sistemas de comunicação de alertas para que todos possam estar cientes e se preparar o mais rápido possível para tentar se proteger e se salvar. Bom, mas como podemos identificar uma zona de perigo? Ora, basta entender como os terremotos funcionam, quais são as condições necessárias para que ele aconteça, para que, a partir disso, seja possível reconhecer os locais que provavelmente serão mais afetados. Atualmente, toda a comunidade científica e a maioria de vocês aí de casa sabe que as grandes vilãs por trás dos tremores de terra e dos tsunamis são as placas tectônicas. Essas placas estão localizadas abaixo da crosta terrestre, navegando sobre o magma de rocha derretida que envolve o núcleo do nosso planeta, certo? Sua movimentação também é responsável pelas erupções vulcânicas, quando o magma é expelido para a superfície, e pela deriva dos continentes,
que se movem vagarosamente, se aproximando e se distanciando um dos outros ao longo de milhões de anos. É justamente esse movimento, mais especificamente o choque ou encontro dessas placas, que provoca os terremotos. Esse ponto de junção entre elas é conhecido como falha, pois é neste limiar que estão as áreas mais sensíveis e prováveis de sofrerem com os tremores. É daqui que se origina o nome Falha de San Andreas. Localizada na Califórnia, esta fenda possui cerca de 1.300 quilômetros e corta o estado americano de norte a sul. Ela é formada pela união das placas norte-americana e do Pacífico e é uma das mais conhecidas no mundo, sendo inclusive representada nos cinemas com o filme Terremoto. A falha de San Andreas, que mostra os efeitos catastróficos potencialmente produzidos por um desastre vindo desta rachadura, o Big One. Bom, mas se sabemos de tudo isso, por que não é possível prever a ocorrência dos tremores? Acontece que a movimentação das placas não é algo muito organizado, previsível. Além disso, os maiores eventos não acontecem pelo choque em si, e sim quando duas placas se encontram e mergulham uma sobre a outra, se estabilizando por um certo período. Este equilíbrio momentâneo é muito frágil e o atrito gerado pelo deslocamento de uma placa sobre a outra acumula muita energia, que é liberada de uma só vez quando acontece o colapso, reverberando as ondas de choque pela superfície. As regiões propícias para estes eventos, como é o caso da falha de San Andreas, são chamadas de zonas de subducção e são conhecidas por serem extremamente perigosas e imprevisíveis, pois nunca se sabe quando uma placa irá deslizar sobre a outra e liberar toda aquela energia que foi acumulada ao longo dos anos. A melhor estratégia para lidar com esse fenômeno, ao menos por enquanto, é usar o conhecimento histórico para determinar os ciclos dos tremores. Sabendo dos eventos passados, é possível estimar os períodos em que eles ocorrem. A partir disso, pode-se chegar a uma média que possui certa margem de erro, é claro, de quando ocorrerá outro colapso das placas tectônicas. Na falha de San Andreas, não há tremores significativos desde 1857, o que significa que muita energia está sendo armazenada naquela região. As melhores estimativas dão conta de que a probabilidade de um grande evento ser observado por lá ao longo dos anos ou dos próximos, 30 anos, é de basicamente 100%. Mas é provável que, por conta das características geológicas de lá, os tremores estejam entre 7 e 8 pontos na escala Richter. Só que uma descoberta recente mostra que não muito longe dali é esperado um evento de proporções muito maiores do que este. Estamos falando da zona de subducção de Cascadia, que fica na região noroeste do Oceano Pacífico. Ela é composta pela falha entre as placas tectônicas norte-americana, do Pacífico, e uma bem menor, que está entre as duas, a placa Juan de Fuca. Ela fica a 200 quilômetros da costa e começa em Cabo Mendocino, no norte da Califórnia, e percorre mais de 1.000 quilômetros até Vancouver, no Canadá, passando por grandes estados, incluindo Oregon e Washington. Atualmente, sabemos que esta zona de subducção é formada principalmente pelo encontro entre as placas norte-americana e Juan de Fuca. Esta última, por ser menor, está submersa, travando o movimento natural da placa maior. Estima-se que quando este movimento for liberado, produzirá tremores maiores
do que 9,2 pontos na escala Richter, sendo o maior da história norte-americana até agora. Mas por que essa futura catástrofe quase não é mencionada pela mídia? Você pode até pensar que talvez as autoridades estejam tentando evitar um pânico coletivo, mas o real motivo é que até pouco tempo quase não se sabia sobre esta falha. Antes da década de 1980, os especialistas pensavam que um tsunami na costa noroeste do Pacífico só poderia ser desencadeado por terremotos muito distantes. Por isso, seria fácil prevê-los, inclusive com certa antecedência, para que certas medidas de segurança pudessem ser tomadas. Até então, se considerava que os tremores mais poderosos do mundo só poderiam ocorrer na região conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico, o cinturão vulcânico e sísmico que tem a maior instabilidade tectônica do planeta. Trata-se de uma faixa de 500 quilômetros de largura que faz um arco de 40 mil quilômetros de extensão, indo da Nova Zelândia, passando pela Indonésia, Japão, Alasca, descendo por toda a costa oeste das Américas até o Chile. Esta zona de instabilidade foi responsável por um terremoto de magnitude 9,5 no Chile, em 1960, por um tremor de 9,2 pontos na escala Richter, no Alasca, em 1964. Pelo terremoto de magnitude 9,1 na Indonésia, em 2004, responsável por um dos maiores tsunamis da modernidade, e pelo tremor de magnitude 9,0 no Japão, em 2011, que, além dos milhares de mortos e feridos, provocou um grave incidente radioativo pelo rompimento de uma usina nuclear. Tudo isso levando em consideração apenas os últimos 60 anos. Foi só no final dos anos 1960, com o refinamento da teoria das placas tectônicas, que se estabeleceu a relação entre o movimento das placas e os abalos sísmicos. E foi possível perceber que esse círculo de fogo nada mais é do que um anel de zonas de subducção. Como podemos observar, a falha de Cascadia faz parte dessa região instável, mas por muito tempo se pensava que era uma região inerte, sem grandes manifestações, como se houvesse uma lacuna neste anel de fogo. O motivo disso? O último grande terremoto que assolou aquele território aconteceu há muitos séculos, quando a costa noroeste do Pacífico ainda não havia sido colonizada pelos europeus. Como os povos nativos americanos eram os únicos habitantes na época e eles não tinham um sistema de escrita muito bem desenvolvido, não havia registros desse fenômeno. Parecia que ele simplesmente não existia. Os colonizadores que chegaram naquela região vislumbraram as potencialidades do terreno fértil e da aparente tranquilidade para se apropriarem do território, sem se dar conta dos perigos que ele escondia. Só depois de muito tempo, com o avanço da ciência, das tecnologias e das pesquisas, é que se pôde descobrir e interpretar a história daquele local. Uma das primeiras evidências foi publicada em 1996, através do cruzamento de dados históricos que possibilitaram rastrear o passado sísmico da falha de Cascadia. Foram descobertos diversos documentos no Japão que relatavam um grande tsunami que havia devastado a costa do país muitos séculos atrás. Os japoneses já conheciam fenômenos assim, pois vivem numa região de muita instabilidade. Mas foi diferente daquela vez. Eles não sentiram nenhum tremor, não sabiam o que tinha provocado a grande onda. Isso fez com que o evento ficasse conhecido como o tsunami órfão, pois ele não tinha uma causa aparente. Foi só na década de 1990 que os pesquisadores conseguiram demonstrar que aquele incidente
teria sido provocado por um terremoto de magnitude 9.0 que aconteceu na falha de Cascadia, em 26 de janeiro de 1700. Apesar de não haver registros documentados como no Japão, os cientistas perceberam que o evento foi tão grandioso que foi mantido na memória do povo local e transmitido ao longo das gerações, através das histórias e ensinamentos. O colapso da zona de subducção de Cascadia provocou ondas de choque tão violentas que foi capaz de criar enormes tsunamis que varreram o Oceano Pacífico até alcançar o sudeste da Ásia, provocando destruição em um local que está basicamente do outro lado do mundo. Tudo isso foi descoberto apenas considerando os relatos de pessoas que presenciaram o incidente há mais de 300 anos. Contudo, técnicas mais modernas de investigação asseguram que a falha já provocou pelo menos 41 tremores de grandes proporções nos últimos 10.000 anos, como veremos a seguir. Os cientistas perceberam que quando um tremor de grandes proporções ocorre em mar aberto, ou seja, um maremoto, ele deixa vestígios através das partículas que se depositam no leito oceânico, depois dos abalos sísmicos. Investigando os sedimentos na região e fazendo análises por datação de carbono 14, foi possível chegar a este número de eventos nos últimos 10.000 anos. Fazendo um cálculo simples, dividindo este tempo pelos 41 terremotos que aconteceram, é possível chegar ao resultado de 244 anos, que é a média dos ciclos em que ocorrem os tremores. Atualmente, nós sabemos que o último evento foi há 315 anos. Por isso, pode haver outro abalo de proporções inimagináveis a qualquer momento. Mas, Ivan, a duração dos ciclos não é de 244 anos? Sim, mas este é um período estimado por uma média. Por exemplo, 10 pode ser a média entre os números 9 e 11, mas também dos números 2 e 18, que são bem mais distantes. As melhores previsões que temos atualmente dizem que há uma chance de 37% de um evento de magnitude 8,2 ocorrer dentro de 50 anos e uma chance de 10 a 15% de um colapso na região gerar um tremor de magnitude 9,2 neste mesmo período de tempo, o que provocaria consequências muito mais graves. Isso acontece porque a escala Richter usa uma base de cálculo logarítmica, o que significa que a proporção dos eventos cresce exponencialmente conforme os números aumentam na escala. Então vamos entender o que um tremor desse nível poderia provocar na região. Para começar, toda a borda da costa noroeste do continente, indo da Califórnia até o Canadá, afundaria pelo menos 2 metros e se moveria de 10 a 30 metros para o oeste. Além disso, o tremor iria colapsar edifícios mais antigos, derrubar pontes e causar sérios deslizamentos de terra, destruindo tudo pelo caminho e bloqueando várias estradas. No mar, as consequências seriam ainda mais desastrosas. Uma grande coluna de água seria formada. Um enorme tsunami se deslocaria para o Japão e para o continente norte-americano. As ondas podem chegar a até 30 metros de altura e se estender até 20 quilômetros para o interior dos Estados Unidos. As previsões mais sombrias para o colapso da falha de Cascadia estimam que o desastre pode matar mais de 20.000 pessoas, ferir cerca de 40.000 e desabrigar pelo menos 2 milhões de pessoas. Tudo isso sem contar os bilhões em prejuízos materiais
pelos danos que serão causados às estruturas, pela paralisação do trabalho e da economia dos países e pelas verbas que precisarão ser investidas em ajudas humanitárias. Por mais que os governos dos países norte-americanos tenham ignorado este perigo durante muitos anos, seja por desconhecimento ou falta de interesse, atualmente eles saíram da inércia e já começaram a investir em tecnologias capazes de mitigar alguns dos efeitos catastróficos deste fenômeno. Como dissemos, não é possível prever terremotos com muita antecedência, mas há muito que ainda pode ser feito. Além dos sismógrafos, os aparelhos que medem a movimentação das placas e a incidência dos tremores, os Estados Unidos estão implantando um sofisticado sistema de defesa baseado na detecção via satélite em tempo real das mais pequenas alterações no nível do mar. Além disso, houve muitos avanços na área de comunicação de desastres, que permitem que as pessoas sejam alertadas pelas rádios, TV, alto-falantes e principalmente pelos celulares, para que possam evacuar as regiões críticas e se abrigar em algum lugar seguro. Só podemos esperar que essas medidas sejam realmente eficazes e ajudem a prevenir danos maiores, salvando vidas e diminuindo os prejuízos financeiros. É isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Um grande abraço, tchau!